Muitas ideias acontecem, então pode crer. Tudo isso daqui é TV GXP. Não é só um evento, é uma troca de ideia. Onde você dá sua casa é a nossa plateia. TV GXP, muita coisa acontecendo. Então pode ouvir o que tá acontecendo. E se aconteceu, pra mim e pra você, o nome disso aqui é TV GXP. TV GXP a todo momento é tão bom e tão importante quanto o evento. Porque eu fiquei de cara até mesmo com cosplay. Mas vou focar na rima porque é algo que eu sei. E hoje eu tô presente aqui, satisfação imensamente de representar os MC. Por isso eu quero voltar aqui pra vocês verem. E esse é o Big Mike na TV GXP. Estamos aqui hoje com ele. Fala comigo, meu camarada. Aí o cara fez um beatbox mesmo. Que isso, hein? Horrível, desculpa por isso. Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um TV GXP. Hoje eu tô aqui de novo com meu amigo Zen. Estamos aqui mais uma vez substituindo nossa grande parceira Marcelinha, que nesse momento está no Rio de Janeiro. O Rock in Rio tá aí, ela tá lá. Foi convidada por uma grande marca que é parceira até nossa, para fazer um conteúdo lá. E aí como que a gente fala? Marcela, não vai pro Rock in Rio porque a gente tem que gravar o TV GXP. Não tem como. Teria, mas a gente tem a gente é brother. Até porque seria muito ruim mesmo assistir o show da Katy Perry, né, do Evanescence. Ela tá fazendo isso por nós. Mas vamos lá, eu sou o Lucas Peixoto, sou o diretor aqui do TV GXP. Estamos hoje com meu amigo, a lenda, o meu ídolo da Batalha de Rima, até porque eu conheci a Batalha de Rima há pouco tempo, eu sou amigo dele, então posso dizer que ele é o meu ídolo máximo. Aí, graças a Deus, né? Que continue sendo depois. Quem é você, Zen? Se apresenta aí pra galera. Rapaziada, eu sou o Zen, tô aí na área de Batalha de Rima, streamo também, explico sobre a questão técnica e sobre a análise de batalha mesmo, a parte poética de tudo. Quem conhece batalha vai... Só batalhas lindas. Só coisas lindas, né? Só assuntos lindos, como foi dito. Então, assim, muito obrigado você que está vendo também pelo Zen. Eu sei que o Zen tem um público, poxa, neste momento, mais de 300 mil inscritos no YouTube. O cara que criou a Twitch agora já tem lá seus 1.000 seguidores. Parabéns, Zen. Faz live toda sexta aqui. Você, sexta-feira, de 2 até as 6, você vai ver o Zen jogando um fight gamezinho, um The King of Fight, vai estar ali amassando os noobs. Tomando taca de pro player. Taca de pro player. E muito obrigado, Zen, por estar aqui mais uma vez. E hoje a gente está com um convidado que hoje é o convidado do GXP. Se o GXP é o In-Games Experience, esse cara tinha que estar aqui no primeiro episódio. Que é o cara que fez o cenário do game sair do joguinho de criança para um mercado comercial, pelo menos a visão das pessoas aqui no Brasil. Esse cara tem um dedinho nele. E é muito importante ele estar aqui. Muito obrigado por estar aqui, seu Alberto Miranda. Alberto, tudo bem? Pô, tudo bem. Eu que agradeço aí o convite de vocês estar aqui participando do IGXP. É um convite de honra aqui, estar podendo trocar essa ideia com vocês. Agradeço demais. E vamos aí. Conta pra mim e pra galera, mas pra gente aqui, quem é o Alberto Miranda? Cara, Alberto Miranda é esse brother cabeludo aqui que vocês estão vendo. É apaixonado por videogame desde sempre e que há muitos anos decidiu que queria trabalhar com videogame, mas um grande problema é que ele não mexe com nada do que é da parte criativa do desenvolvimento de jogos. Então, eu não sei programar, eu não sei animar, eu não sei desenhar, mas eu precisava me inserir nesse negócio de algum jeito. O jeito que eu consegui foi entrando primeiro, né, nessa parte de produção, de administrativo, de gestão, né, que foi a área onde eu me formei, e em seguida também nesse meio onde, para mostrar o meio associativo dentro da associação daqui de Brasília, mostrar que as empresas, existe uma indústria aqui em Brasília, existe uma indústria gigantesca no Brasil, que a gente está fazendo muito mais do que só joguinho, né? Que a gente está fomentando emprego, que a gente está desenvolvendo produtos de qualidade, que competem a nível mundial por aí, e que a gente, né, o Brasil está sendo cada vez mais levado a sério por causa disso. Então, a gente está aqui para mostrar isso um pouco mais, e cada vez mais
para chegar nesse nível, né? Chegar no nível internacional aí, com os produtos de qualidade que a gente tem. Tá, Alberto, mas vamos lá. Ótimo, a gente vai entrar em tudo. Você me levantou 200 tópicos agora que a gente vai falar durante o podcast. Mas antes disso, Alberto, quem é o Alberto? Como que você chegou? Quais foram os games que te fizeram se apaixonar? Quem é o Alberto não para o cenário comercial, mas para o cenário gamer? Cara, pro cenário gamer eu tenho pouca vivência, assim, né? Eu jogo videogame desde que eu me entendo por gente, assim, desde que eu tenho memória. Minha primeira memória era de um Atari, que era da minha irmã, de jogar nesse Atari quando eu tinha meus 6 aninhos. De lá pra cá, né, eu sou apaixonado pelos videogames antigos, né, pelo PlayStation 1 e pelo SNES, que foram ali onde eu tive... eu só tive console mais ou menos nessa época, assim, depois disso foi só o PC. Gosto muito de jogos de RPG, gosto muito de jogos... Hoje em dia eu gosto muito de jogos de gerenciamento, não tenho mais tanto tempo para degustar uma narrativa muito longa e tudo mais. Por exemplo, o próprio Baldur's Gate 3 eu joguei, comecei, não saí do ato 1, porque não consegui mais engajar assim, mas eu tenho muito essa gana por videogame, assim. E de alguns anos para cá, eu comecei a me envolver muito com jogos indie, assim. Que quanto mais eu me envolvia com a Steam, entendia como é que funcionava, e começava a comprar jogos, né? Começava a trabalhar, ganhar meu dinheiro, poder comprar os meus jogos, eu via cada vez menos interesse em gastar muito dinheiro com um jogo só e ver que eu podia pegar R$100 e comprar 10 jogos. E que eram jogos de qualidade, jogos interessantes, jogos bonitos, com uma narrativa boa, né? Então, o mundo dos indie games começou a me conquistar por aí. Primeiro pelo bolso, depois pelo que eles têm a oferecer de conteúdo, né? De grande conteúdo. E entendendo, né, essa questão do indie game, de onde ele vem, empresas que são geralmente uma pessoa só fazendo um jogo, ou uma equipe muito pequena, com pouca grana, que fazem coisas muito incríveis, a gente começa a olhar para nossa casa, né, e olhar ao nosso redor e ver o que está acontecendo. E eu, na faculdade, né, eu fiz meio curso de engenharia eletrônica lá na UNB, lá no Gama. Saí e depois eu fui fazer comunicação organizacional já no Darcy Ribeiro, né, lá na Zanorte. E eu tinha um amigo que fazia engenharia comigo, que também largou e foi fazer desenvolvimento de jogos no curso do IESB. E foi com ele... Sou do IESB. Hã? Olha aí. Não, muita gente da galera que está trabalhando com jogos hoje em Brasília veio desse curso, assim. E foi com ele que eu tive essa noção, assim, de que existiam outras pessoas desenvolvendo jogos aqui em Brasília, que existiam empresas, que tinha uma galera que estava fazendo jogos incríveis, que já estava pipocando e irritando por aí, né? Foi quando eu tive contato com o pessoal da Behold pela primeira vez, a galera do Knights of Pen and Paper. Na época, assim, foi lá em 2012, quando eles estouraram com o Knights. E a partir daí foi o que foi me interessando, assim, né? Ele estava trabalhando, ele era artista desde sempre, desenhava e tudo mais, foi trabalhando e evoluindo nessa parte de ilustração. E eu ficava olhando assim, cara, o que eu consigo fazer dentro disso? Eu quero muito entrar nesse negócio. E naquela época eu só tinha essa visão, né? De, tipo, não, para fazer jogo você tem que ser de alguma área criativa. E aí isso foi, né? Quando eu voltei para a UNB, quando eu fui fazer comunicação, meu objetivo todo dentro da graduação foi esse, assim, de o que eu consigo contribuir para isso? O que eu consigo aprender? O que eu consigo buscar? Eu comecei fazendo um curso de animação com essa perspectiva de, tipo, não, vou fazer animação porque aí eu consigo aprender uma técnica para poder entrar. E, enquanto isso, eu estava na faculdade pegando toda a parte de entendimento de comunicação, de marketing, de gestão, entender gestão organizacional, como é que funciona e tudo mais. Isso é importante porque, assim, basicamente 90% dos estúdios, pelo menos os daqui, são startups. E uma startup, ela precisa de um administrativo e uma gestão muito boa até para conseguir um investidor anjo, até para conseguir mostrar que o artista... Sendo bem sincero, o artista não sabe vender.
O artista ele tem que ser E artista, ele nem pô. precisa saber, essa é a questão, assim. Só que conseguir alguém confiável para vender a arte dele que também é difícil. Exatamente. No fim das contas, são empresas, né? Não tem como a gente fugir dessa lógica. A indústria, ela funciona com empresas. A gente tem uma cadeia da indústria gigantesca, né? Não é só um estúdio fazendo um jogo e tá pronto, aquilo vai para a loja e vai vender. Não. Existe o estúdio, existe a publisher, existe a loja. Todos esses segmentos, eles são segmentos que eles precisam ser negociados de alguma forma. Então, fazer Senão um jogo... vai ficar vendendo o jogo a R$10 aí, né? Vai botar na loja a R$10 e não vai vender, porque você vai lá para baixo. Né? Pô, a Steam, eu nem tenho ideia do número exato, assim, mas a Steam lança mais de 300 mil jogos por dia, assim, fácil. Sabe? Então, tipo assim, é uma concorrência muito grande, muito desleal, assim, para quem não tem as ferramentas, para quem não tem acesso ao mercado. E o que te dá acesso ao mercado é esse entendimento. É uma boa estrutura organizacional, é uma boa estrutura financeira, é um bom entendimento administrativo de como você vai gerenciar as pessoas da sua equipe, o escopo do seu projeto e o dinheiro que você tem para botar naquilo ali. Se você planeja um projeto de 6 meses, você tem dinheiro para 6 meses de projeto e você não finaliza esse projeto em 6 meses, você finaliza ele, você está devendo dinheiro para sua empresa, você está falindo nesse processo, né? Então, tudo isso faz parte de um entendimento, de um conhecimento que ele vem dessas áreas, da área de gestão, da área de economia, da área da administração, né? Tudo isso, da área da própria comunicação também. Então, são áreas que elas... até então, né, a gente não vê elas diretamente correlacionadas ao desenvolvimento de jogos, mas elas fazem parte do processo, assim, né, muito das entranhas do que é construir uma empresa como qualquer outra. E para quem não é de empresa, porque tem muita gente hoje em dia independente que, através da internet, aprende a programar, aprende a fazer jogo, ou pega alguma coisa como base, cria outra coisa, cria outro game, ou cria pelo menos um engine para poder fazer algo. Como é que a pessoa corre atrás disso? De um publisher, de alguém que venda arte, alguém que já tem o game pronto, que tem a narrativa pronta, como é que faz para passar isso para frente, para comercializar isso? Então, o acesso às ferramentas ajudou muito, assim, né? Tanto o acesso às ferramentas como as engines, né? A Unity, a Unreal, Godot, todas essas ferramentas elas estão muito acessíveis hoje. Você consegue gratuitamente para baixar, testar, fazer o seu jogo ali. As ferramentas de arte também, de animação, de modelagem, tudo isso se tornou uma coisa muito fácil de se conseguir. O aprendizado também está fácil. Vamos fazer diferente? Uhum. Vamos pegar uma linha do tempo, uma cronologia de como é fazer um jogo, e a gente vai falando delas uma por uma. Eu acho que é interessante, e aí eu consigo ir anotando aqui e a gente falando. Um exemplo. Vamos lá. Sou desenvolvedor. Quero criar um jogo. Uhum. Eu começo, primeiro, fazendo minha equipe ou montando um mini estúdio com um desenvolvedor e um designer, certo? Sim, você pode fazer sozinho, mas o ideal é que você tenha uma equipe, né, cada um de uma área. A gente tem 4 áreas centrais do desenvolvimento de jogos, né, que é o game design, a arte, que aí a gente tem arte 2D, arte 3D, o som, o áudio, a gente trabalha, e a programação. Né? Com essas 4 áreas, você consegue desenvolver um jogo por completo. Né? Tá, aí vamos lá. Montei lá meus 4 amigos. Eu tenho eu, que sou um game designer. Eu tenho o design, que vai ser o artista. Eu tenho você do som. E eu tenho um programador. Ainda dentro disso, os 4 até conseguiria, mas talvez ideal ainda seria ter uma pessoa para desenhar o roteiro, a linha, uma narrativa interativa, e beleza. Não vamos para esse caminho, porque senão vai ficar técnico demais. Só que a gente vai esbarrar no primeiro problema: dinheiro. Vamos lá, como é que a gente consegue dinheiro para poder... Existem ferramentas, incentivos, onde eu consiga mostrar esse projeto para alguém e falar, cara, eu preciso começar a desenvolver para depois eu conseguir outro incentivo, como é que é a linha do tempo para eu construir um jogo e como é que é? Me explica. Cara,
incentivos existem vários, né? Formas de se conseguir esse incentivo. Alguns mais fáceis, outros mais difíceis. O primeiro deles, que é o mais comum para a galera que está começando e tudo mais, dentro das startups o pessoal chama de FFF, né? O Friends, Family and Fools. Então, assim, é a galera que consegue... Patrocínio. É o patrocínio. Então, assim, é o dinheiro que você está guardando, ou você trabalha num emprego fixo e desenvolve num segundo período. Então, assim, ou é o financiamento próprio, ou o financiamento, né, de quem acredita em você ali naquele momento mais íntimo, mais próximo de família e tudo mais. Crowdfunding. Crowdfunding até que é um outro estágio, assim, Tá. né? E, então, esse é o primeiro passo para você, o mais comum, o mais fácil, que de alcance mais fácil para quem está desenvolvendo. Em um segundo momento, você já tem que ter alguma coisa desenvolvida. Tendo um projeto, tendo um negocinho, você consegue apresentar isso para um governo. Exatamente. É o que a gente chama de... tendo uma ideia, você consegue ir para um edital. Né? Um edital público, que é lançado geralmente pelas Secretaria de Cultura, Secretaria de Tecnologia também. Vamos dar um exemplo nosso bastante. aqui, que é o Fundo de Apoio à Cultura, né, de Brasília, que é o FAC. Uhum. Para quem não sabe, existe a Secretaria de Cultura aqui do DF, isso no Brasil inteiro tem, isso não é só porque o nome talvez mude de cada cidade, né? Então vamos usar como exemplo Brasília. A FAC ela tem incentivos financeiros para te dar um exemplo. O projeto seu é bom, você apresenta esse projeto para a gente da FAC, a gente analisou, falou, poxa, isso aqui é legal. Pode até que assim, aí a FAC analisa várias coisas, se é importante para o desenvolvimento tecnológico de Brasília, se é importante para o desenvolvimento comercial, se isso aqui tem uma grande potencialidade de venda. E aí, só de você estar fazendo isso e levando o nome da Secretaria de Cultura contigo, você tem um apoio, é bom tanto para você financeiramente, quanto para a Secretaria de Cultura mostrar o apoio culturalmente para o desenvolvimento, certo? Eu tenho uma dúvida sobre o FAC em relação a game. E eu mexo com cultura também, e o FAC em relação, no caso de música, de atividades culturais, principalmente suburbanas, tem que ter o CA, que é o Certificado de Agente Cultural, que é o que te qualifica para poder escrever um edital, porque tem essa qualificação. Como é que funciona para a parte do game? Porque às vezes o cara desenvolve bem o jogo, ou tem uma equipe boa, ou conseguiu fazer um game, mas o que ele precisa comprovar de documentação para conseguir escrever um edital? Porque não é só escrever, né? Tem que ter uma... Cara, a gente também precisa. Todo mundo para se inscrever no FAC, você tem que ter um CEAC, né? O cadastro do ente de agente cultural. E para games não é diferente. O que a gente apresenta é um portfólio. Se eu estou fazendo o pedido de um CEAC para desenvolver jogos, a gente entra dentro de uma linha de desenvolvimento de jogos hoje. Eu tenho que mostrar que eu sou um desenvolvedor de jogos. Se eu sou da parte... Quanto tempo você tem que mostrar, comprovar quanto tempo de Cara, atividade? eles pedem no mínimo 2 anos, se eu não me engano, né? Dentro do SEAC. Mas aí que está dentro dessa linha, eu te entendo, porque para a área musical é um pouco mais complicado, mas para eles, um exemplo. Poxa, eu sou um desenvolvedor, eu comecei minha faculdade, a faculdade hoje tem tecnólogo 2 anos, se eu não me engano, de desenvolvimento de jogos. Os 2 anos que eu participei da faculdade, o que eu desenvolvi ali dentro da faculdade, pro FAC já é um... Tudo vira portfólio, assim. Então, eu tenho que fazer uma comprovação de que eu faço aquilo que eu estou me inscrevendo para fazer. Então, assim... e a gente tem dentro da comunidade de jogos várias oportunidades, assim. Não é só empregos que você consegue que você vai adquirir o portfólio. Tudo que você faz sozinho, que você divulga em algum lugar... projetos de faculdade, existem as Game Jams, que é onde o pessoal detona, assim, faz e cria muito portfólio em cima disso. Então, assim, a gente... Não, um exemplo, um exemplo claro, a gente vai desenvolver um aplicativo de gestão aqui, o cara que desenvolveu esse aplicativo de gestão já é um portfólio para ele desenvolver. Entendi. Mas vamos voltar para a linha do tempo. Poxa, eu preciso apresentar porque eu preciso viver. Acabou o dinheiro do pai, acabou o dinheiro dos amigos. Consegui apresentar, passei um projeto. Como que é isso aí agora? Aí, vamos lá. Aí a gente... o dinheiro do financiamento público, ele nunca é suficiente para você fazer um projeto, né, robusto e tudo mais. Um jogo custa sempre mais do que o financiamento, essa questão de financiamento público. É muito importante para quem está começando,
que é uma grana que te sustenta por algum tempo para você fazer... Ou para você fazer um protótipo, uma demo, você consegue fazer jogos finalizados e tudo mais, rodando, mas a intenção geralmente nunca é essa, assim. E aí, depois que eu pego essa grana do... Normalmente o incentivo é para desenvolver um protótipo, para desenvolvimento. O mínimo necessário para você ir para um próximo passo, Exato, que é um MVP. E depois, aí eu tenho que levar esse jogo para um investidor, né? Ou eu vou para um evento, ou eu vou buscar dentro de alguma aceleradora, alguma incubadora, alguma coisa nesse sentido. Porque tendo um MVP, eu já tenho o que a gente chama de vertical slice, ou até mesmo uma demo, a gente já tem um produto que ele está maduro o suficiente para ser apresentado para uma publisher ou para um investidor, né? A publisher ela é o nosso análogo de jogos às editoras de livros, né? É o pessoal que vai pegar o seu produto, vai investir no seu produto, vai botar uma grana para você desenvolver e finalizar aquele produto, vai trabalhar toda a parte do marketing daquele produto, tradução, localização, vai, né, encorpar aquele projeto, porque eles vão vender aquele projeto e ficar com uma parte. Essa era a pergunta. Exatamente. Qual é o motivo de um investidor ou incubadora investir no meu jogo? O que ele está querendo em troca? O que ele quer é uma parte das vendas do seu jogo, né? O que ele quer em troca é o retorno de investimento dele. Então, assim, a partir do momento que ele investe no seu jogo... E é um sinalizador, então. Se alguém está investindo, se teve uma empresa que se interessou no meu jogo, é porque eu estou no caminho certo. Com certeza. Porque, assim, as publishers e os investidores, né? Você tem um leque de opções, você investe em inteligência, em Big Data, para entender o que o mercado está procurando, que tipo de jogo, o que você está... quais são as tendências e tudo mais. Uma publisher, ela não vai investir num jogo que ela não acha que vai dar certo. Né? Então, a partir do momento que você tem um sinal verde nesse sentido, né, de receber um investimento, de trabalhar com algum investidor, alguma coisa assim, você tá muito bem encaminhado. Porque esse dinheiro vai te ajudar a desenvolver, seu jogo vai chegar num grande potencial de chegar até o final, e você vai botar esse jogo no mundo. E eu tenho uma dúvida aí. Só para o pessoal ter noção, porque é isso, assim, a gente está falando de um mercado novo, e que as pessoas não têm noção de custo. Qual é o mínimo ali normalmente quando você vai apresentar no evento? Qual é o investimento ali mínimo natural, a média de investimento baixo para um jogo? Cara, como a gente... Vamos supor, tal jogo, quando o jogo é mais ou menos ali, o que a galera investe é tantos mil. Um jogo de escopo pequeno, falando ali, sei lá, de umas 20 a 40 horas de conteúdo, assim, a gente pode ter investimentos de entre 500 e 1 milhão. Por que eu estou perguntando? Meu jogo pequeno teve investimento baixo de 500 mil. Fazer 500 mil virar... Render. Porque, assim, não é fácil vender, pelo menos, devolver o dinheiro, o payback do investidor. E a seriedade que é isso, né? A seriedade que poxa, eu ganhei 500 mil, velho. Não é que ele tá... Eu tenho uma responsabilidade gigantesca com esse dinheiro, porque, no mínimo... Porque eu não quero ficar só nesse jogo, eu quero desenvolver mais, e para eu continuar desenvolvendo, eu tenho que ser sucedido, né? Sim. E... Continua. Então, o modus operandi de quem desenvolve jogos é muito menos sobre quanto o meu jogo vai vender no futuro e como eu vou me sustentar e desenvolvendo esse jogo. Como a gente geralmente trabalha e funciona, é justamente nesse caminho. O edital, ele vai me dar uma grana para eu pagar a mim e a minha equipe durante um determinado tempo para eu desenvolver essa parte do projeto. O investidor, a publisher, ele vai pagar o desenvolvimento do meu projeto até certo ponto. O investidor e a publisher, eles têm essa consciência no momento em que eles estão investindo, que eles sabem que o seu projeto tem potencial, mas que nada garante. Produto criativo é assim, cinema é assim, música é assim, jogo também é assim. Não tem nada, não tem nenhuma bola de cristal que garanta que esse jogo vai hitar e que vai devolver o dinheiro para o investidor.
É um investimento de alto risco. Tá, e aí tem outro investimento pós isso, porque só para a galera, para contextualizar, normalmente assim, o investidor anjo, que seria o primeiro investidor ali pós incentivo governamental, normalmente ele não está esperando retorno financeiro da venda do seu jogo. Ele está esperando você ficar grande o bastante para ele sair, para ele vender a parte dele para outra pessoa, normalmente. E tem essa outra pessoa que vai ser, talvez, de distribuição, porque eu falei que eu sou do IES, mas eu sou de cinema. Como é que é essa distribuição pós... Quem geralmente faz a distribuição é a própria publisher, né? O que pode acontecer desse pós o que aconteceu, por exemplo, a gente tem muitos exemplos aqui em Brasília, a gente tem muitos exemplos no Brasil, de uma empresa grande, uma publisher, pode ser também, gostar tanto do seu jogo, que ou ele compra a IP, ou ele compra a sua empresa para desenvolver os jogos para ele. Né? A gente teve o caso da Modus aqui em Brasília, que fez isso, comprou uma empresa daqui de Brasília. Tem a Epic. A Epic Brasil era uma empresa de desenvolvimento de jogos, a antiga Aquiris, que fez o Horizon Chase, que é um jogo incrível, para quem não conhece, por favor, conheça. E é exatamente isso. Estavam fazendo desenvolvimento para a Epic, fazendo coisas para o Fortnite. Estavam trabalhando tão bem, entrando em negociação, eles foram comprados, viraram a Epic Brasil. Sabe? Então, assim, a escalabilidade é mais ou menos essa. Né? Nesse sentido de uma empresa investindo ou comprando outra empresa. Né? O nível de escalabilidade no sistema startup da coisa. Né? Mas a nossa intenção é sempre manter o nosso estúdio, fazer jogos cada vez melhores, conseguir se desvincular dessa necessidade de uma publisher, onde os jogos que eu estou produzindo e vendendo pagam o próximo jogo, e aí, com isso, eu libero essa grana que eu tenho que pagar de volta para o meu investidor e consigo reinvestir na minha empresa. Exatamente. Isso é, assim, muito interessante, porque, comercialmente, por que eu quis fazer essa linha do tempo? Porque tirando a parte, que eu não estou falando que é importante, né? Mas mais importante de fazer o jogo, toda essa linha do tempo não é o artista que faz. Toda essa linha do tempo ela precisa de um gestor, precisa de um empresário, precisa de um administrador. Porque aqui, quantos passos que a gente tem para a gente perder dinheiro ou ser passado para trás porque a gente não tem alguém que saiba de fato de comercial. Com certeza. A partir do momento que você, por exemplo, né, pegar novamente o fomento público como exemplo. A partir do momento que você recebe, a linha de jogos hoje ela é de 200 mil. A partir do momento que se você passa o projeto e esse dinheiro cai na sua conta, aquilo é um dinheiro que você tem que prestar conta dele. Você tem que fazer nota fiscal, você tem que juntar, você tem que explicar o que você está fazendo, o que você está comprando, você tem que ter toda uma gerência, uma administrativa, uma contabilidade em cima desse dinheiro para que nada saia do lugar. Porque se uma vírgula estiver fora do lugar, a secretaria vai... não, isso aqui, você tem que me explicar porque cadê esses R$5 de coxinha que você comprou aqui que você não me explicou por quê? Cadê esse dinheiro? Onde é que ele vai? E tal. Então, assim, isso escala para outras questões. Assim, né? Então, todo o dinheiro que você recebe, ele precisa ser bem gerenciado. Aquela questão do escopo de novo. Se eu recebo uma grana da minha publisher para fazer o jogo em 1 ano e eu não faço esse jogo em 1 ano... E é normal acontecer. Pois, assim, o ideal é que não seja assim. É normal acontecer quando não tem uma boa produção, uma boa gerência de projeto. Porque o gerente de projeto, o producer, né, dentro desse estúdio, ele é a pessoa que vai ser responsável por garantir que o escopo seja cumprido. Não é o artista, não é o programador, não é o game designer. Cada um tem a sua responsabilidade. O artista vai fazer as artes, vai fazer os assets, vai fazer o conceito do jogo, o concept art do jogo. O game design está lá pensando nas mecânicas, no level design. A programação está juntando tudo isso numa coisa só e rodando o jogo. Eu preciso de alguém nesse nível um pouco mais de fora da produção para falar,
Artista, você tá me devendo umas artes aí que era pra você ter me passado semana passada. Game design, já acabou, já essa parte de ideação do jogo. Agora é a hora de desenvolvimento, não tem como mais mexer. Programação, corta alguma coisa, tira bug e tudo mais, porque a gente tem que seguir, a gente tem que entregar. Como que é essa gestão de projeto? Cara, isso E pode não ser sua área, e aí a gente volta... E não é, né? Eu nunca trabalhei diretamente com gestão de projetos para jogo, mas eu tenho estudos, eu tenho gestão de projetos em alguns outros projetos. Ela funciona como um projeto qualquer, assim, né? De um aplicativo, de uma peça publicitária, de um cinema, né? De um filme, alguma coisa assim. A gente trabalha dentro, um producer, ele é um grande gerente de tudo o que está acontecendo. Ele tem que ser essa pessoa que sabe o que está acontecendo em todas as áreas. E ele é a pessoa responsável por fazer essas áreas conversarem. Porque, pensando aqui comigo, eu tenho um programador, um artista, um músico e um game designer, um designer. 4 cabeças completamente diferentes, de mundos diferentes, de aprendizados diferentes, que funcionam numa lógica. Essa galera, quando vai conversar um com o outro, só sai faísca, assim. Né? A galera que não está acostumada com esse tipo de dinâmica, só sai faísca. Eu preciso do producer, do gerente de projetos, que entende um pouco de todas essas linguagens para conversar e fazer essa galera se entender e sair um jogo no final disso. Por que eu estou falando isso? Porque é muito fácil começar a... Eu vou falar de um jeito aqui que vai ficar ruim, mas que é o natural, que é o que acontece, de fato. Pelo menos no cinema eu acho que não vai ser diferente, porque a gente está contando história do mesmo jeito. De ideias, de pessoas achar que tem a ideia melhor do que a do dono do jogo, sabe? O cara que está ali desenvolvendo e falar, poxa, mas se essa narrativa vir para cá também, e aí isso muda o projeto, isso muda 100%, isso tira verba de onde não tem, isso vai demorar o projeto, vai atrasar tanto, e até que ponto é o gestor, ou é o dono, ou é o... Como é que é essa hierarquia ali dentro? Isso é importante para a gente saber. Isso assim, né? A gente sempre, mesmo em equipes pequenas, né, eu que trabalho com mentoria para empresas iniciantes e tudo mais, a gente sempre tenta trabalhar isso desde o começo, né? De tipo, olha, galera, todo mundo tem a sua responsabilidade, e tem o cara que é responsável pelo manter o trabalho funcionando, assim, né? De que o projeto vai ser finalizado. Geralmente, numa equipe muito pequena, vai ter acúmulo de função, não tem como. Então, geralmente, é a pessoa mais organizada que a gente coloca, você vai ser o cara que vai cobrar o serviço dos outros, assim, nesse sentido, né? Vai ter o período aqui, tá no nosso cronograma, a gente tem um cronograma ali, dizendo, de tal a tal, vai ser toda a definição do que vai ser a mecânica do jogo, de como ele vai funcionar, qual é o loop game, tal. Passou disso aqui, não tem como mexer mais. Passou disso aqui, o jogo, as mecânicas do jogo já estão desenhadas. Qualquer coisa que for mexer, implementar, isso tem que ser assim, o mínimo possível, porque a grana já está dedicada para isso aqui, as pessoas já estão contratadas para fazer isso aqui, e o cronograma do projeto já está pensado para isso aqui. A partir daí, é isso. E quem decide é o lead design, é o game designer, é o diretor de criativo que está aqui dizendo o que vão ser essas coisas. A implementação da programação é a mesma coisa. Quem vai decidir é o programador. A galera pode dar pitaco, a galera pode, né? Porque, enfim, é um trabalho coletivo, é um trabalho criativo e tal, mas a decisão final é dessa pessoa aqui, né? Quando a gente tem 4 pessoas, todo mundo é diretor, né? No fim das contas. Mas é isso. É essa pessoa que vai dar a palavra final sobre esse assunto, porque ele é o especialista naquilo. Ele sabe o que ele dá conta de fazer ou não. E a empresa, um exemplo. Eu tive essa ideia, esse conceito, desenvolvi, cheguei até aqui, só que aí chegou um investidor, a Epic, por exemplo. E aí a Epic fala, cara, mas eu queria seguir por esse caminho. Money Talks. Ótimo, ótimo. No fim das contas, Money Talks. Assim, existe... isso é uma coisa que a gente faz muito
nos termos da comunidade, assim, né? O pessoal se ajuda muito, conversa muito, as empresas trocam muito experiência uns com os outros. E uma coisa que a gente fala muito é, tipo, cara, publisher, investidor e tal, isso é um relacionamento, assim. É uma coisa que você tem que estudar, você tem que conversar, você tem que ver se vai ser aquilo que você realmente quer fazer. O cara te mandou um contrato, lê o contrato, tintim por tintim, vê o que ele está te dizendo e como ele vai te cobrar essas entregas. Porque, tudo bem, né? A publisher é o cara com dinheiro, você é o cara com o jogo. Todo mundo tem alguma coisa que o outro precisa ali naquela situação. Então, assim, a gente também tem poder de barganha dentro disso, assim, para escolher a publisher que a gente quer trabalhar. Se é uma publisher que é muito carrasca, que vai ali, não, tipo, vai mexer em tudo do jogo, vai despedaçar o seu jogo e pedir para você montar ele de outro jeito. Esse tipo de comportamento, ele é um pouco previsível, assim. Como é a mentalidade dessa galera para comercial versus arte? Por que eu tô falando isso? Porque tem, principalmente no nosso meio de criatividade, as pessoas mudam um pouco a cabeça em relação a publisher estava pensando em vender, e às vezes as decisões que ela quer tomar é puramente comerciais. Ela tá querendo falar, velho, isso aqui vai vender mais desse jeito, só faz desse jeito porque a gente quer vender e a gente precisa ter o dinheiro de volta. Né? E o designer chegar, não, mas meu jogo tá lindo, não vou mexer porque eu quero manter isso aqui, porque o conceito cultural e isso e aquilo outro. E aí, existe esse... Como é que é esse ego? Existe isso? Cara, e como que é resolvido isso normalmente? Eu acho que todo produto criativo, ele envolve, né, um pouco dessa parte, né? Tudo que é arte, tudo que é cultura, tudo que é criativo, ele não sai de uma prancheta, assim, né? Ele vem de pensamento, ele vem de âmago, ele vem de construção de background de várias pessoas envolvidas naquilo ali. E existe apego àquilo que você está fazendo, né? Existem pessoas que têm mais apego, e isso é mais nocivo, assim, no processo da coisa, porque no fim das contas, a publisher, por mais que ela esteja ali pensando no dinheiro e tudo mais, ela está também pensando no processo de, tipo, alcançar mais pessoas com esse projeto, né? De como ele vai ter mais visibilidade, de como ele vai alcançar mais pessoas, né? E no fundo, o que a gente quer com o desenvolvimento, com desenvolver alguma coisa, é que tocar pessoas, é que outras pessoas tenham acesso ao que a gente está fazendo. Porque senão a gente ia para o nosso quarto, fazia, né, o nosso jogo lá e jogava sozinho. A gente não estaria indo atrás de dinheiro, a gente não estaria atrás de publisher, de loja para vender, nem nada do tipo. Se a gente quer botar esse jogo no mundo, existem concessões que precisam ser feitas. Eu preciso entender que, se tem uma galera que é mais experiente e está me dando um feedback, tudo bem, pode ser que eu não implemente tudo, e é ideal que não se implemente tudo que está todo mundo te pedindo. Mas é saber qual batalha que você vai brigar, assim, né? Tem coisa que, de fato, é essencial para o jogo, para o que o cara pensou, para o conceito, para a narrativa, ou até mesmo para o game loop do jogo. Se chegar a um ponto onde a publisher está batendo muito forte nisso e tudo mais, é viável você negociar sobre isso, né? Mas dizer não para todo o feedback que você recebe também não vai levar seu projeto para lugar nenhum, assim. Porque o que acontece? Para mim isso é importante, vindo do cinema, que no cinema não tem isso. No cinema é roteiro, diretor, acabou, hierarquia, aquela boca que faz. Uhum. Só que isso faz com que muito filme morra. Porque você só vende o produto pronto. O comercial não participa do pré. A não ser uma Globo Filmes, que já vem com... Que já tem uma estrutura para isso. Uma estrutura, né? pastelão ali, que já sabe que vende, que o Brasil gosta de consumir desse jeito. Normalmente, os filmes feitos, eles morrem cedo. Porque é muita arte e pouco comércio. Eu tenho um conhecimento muito pouco assim de como funciona a cadeia. Eu sei que a cadeia do cinema funciona é muito parecida com a nossa, assim, né? Mas o que eu entendo do cinema é que existe um grande problema de distribuição, assim, né? No fim das contas. E também. Na verdade, tem várias questões, porque tipo assim, tem a questão de calendário também do cinema. Tem mês para cada gênero de filme sair, é uma parada, tem os blockbusters, mas é que tá. Tem uma cota mínima de cinema brasileiro dentro de cada... De cada cinema. É obrigatório ter uma cota mínima e tudo mais. Tem um problema de distribuição, que a gente tem um monopólio.
A gente tem, mas eu sou muito hateado pelo cinema, sabe? E eu fiz cinema. Mas é muito conceito. Eu escutei dentro da minha faculdade que eu tinha que fazer publicidade no cinema. Eu escutei dentro da minha faculdade que eu fiz cinema e mídias digitais, eu fui falar sobre o YouTube no TCC, o pessoal falou que eu estava fugindo do que o curso era proposto. E eu queria falar de produção audiovisual para a internet dentro de mídias digitais, afinal era o curso. Então, assim, eu tenho... As pessoas não gostam da forma com que eu penso justamente porque eu acho que eu pegar um dinheiro de uma lei e fazer um filme e tudo mais para no final apresentar num... Vou dar o exemplo de Brasília, no Cine Brasília para 100 pessoas e nunca mais ninguém vê esse filme porque eu não tenho distribuição, porque eu não vou me render a, no final, ficar até devendo para uma distribuidora que tem um monopólio, ou porque realmente meu filme é ruim de venda, porque as pessoas não vão gostar e que não faz sentido eu colocar ele. As pessoas acham que eu penso errado. Mas... talvez eu pense. E o cinema ele funciona numa lógica de circuito de festivais, né? Muito forte, que é onde você entra, né? Esses filmes entram em contato com não só com o público, mas com outras distribuidoras e tudo mais. Mas os filmes premiados de festival você já assistiu? Eu gosto. Tá. Eu costumo acompanhar. Mas os jogos também assim. entram nisso. Mês retrasado teve a EVO. A EVO é um dos maiores eventos de game que tem no planeta. E as grandes empresas, a SNK mesmo esperou o quê? A Capcom esperou a EVO vir para fazer o lançamento da Capcom Collection. Aí é onde eles apresentam os maiores games, porque ali o público vai estar olhando para aquilo. Sim. Então é o melhor momento de lançamento. Não, mas o que eu tô falando é que assim, é esse filme que no final 100 pessoas viram e 50 foram jurados de festival. Entendeu? Tipo, mas não vamos para isso, porque aí sim eu vou ser hateado por isso. Vamos pro game, me tira uma dúvida. Na área do game, qual tipo de jogo mais tem vendido? Mobile ou alguma plataforma específica, PC? Qual que geralmente... Qual tem mais sido vendido? Não, qual mais é criado? As pessoas que estão começando a criar jogos agora, criam para qual plataforma? Que é a plataforma mais desenvolvida? As duas coisas são muito opostas, assim, né? O que mais vende e o que mais cria, né? Mas, para quem está entrando no mercado, a maneira mais fácil de entrar no mercado e ter um nível de competição e de concorrência e tudo mais são os jogos de PC. Mobile, em termos de desenvolvimento, facilidade e acesso, mobile e PC são fáceis, têm a mesma capacidade assim, para eu desenvolver para um e para o outro. Quando entra na comercialização, aí que a figura muda. Porque para o mobile, o que a gente tem de mercado de mobile hoje, ele funciona numa lógica completamente diferente dos jogos de PC e console. Então, assim, o mobile, para eu criar um jogo dentro da lógica dos hipercasuais, né? Eu preciso de eu crio um jogo, esse jogo vai ter uma injeção gigantesca em marketing para eu disparar isso em todos os lugares, para ele virar propaganda, as propagandas do Instagram que a gente fica vendo lá de joguinho e tudo mais, para ele ter espaço, e aí ele vai ter um expand, uma vida de, sei lá, 3 a 6 meses no máximo. Acabei de achar o ponto de briga dentro do games, igual tem dentro do cinema. O comercial mobile, o jogo pastelão, só para vender e baixar, do conceito do cara que quer construir uma história e fazer arte. Achei o ponto, todo lugar tem isso. Galera do mobile, o mercado de mobile, ele é gigantesco, assim. Hoje ele representa, acho que a última pesquisa que eu vi da Newzoo, agora em 2024, ele representa 48% das vendas de todo o mercado, né, de jogos. Então, assim, é uma parada muito, muito, muito grande. Coisas de bilhões de dólares, assim. Só que o dinheiro dos jogos mobile tá nessa dinâmica de jogos hipercasuais. Nos Candy Crush da vida, nos jogos em que você investe não na produção do jogo. A produção do jogo ela é mínima, porque ele precisa ser feito muito rápido. Mas o dinheiro, o grosso do dinheiro tá na divulgação desse jogo. E atualização, né? Venda de skin, venda de algum... Hipercasual nem isso. Hipercasual... No mobile tem, pô. Não, Não, sim, mas aí que tá. O mercado, ele gira em torno...
A não ser que... E aí eu vou dar talvez um exemplo que corresponda a isso. Um jogo que ele virou, que ele hoje tem campeonato disso, mas que a ideia dele é só para gastar tempo, saber surf. Exatamente. Não, mas jogos assim, que tipo assim, chegam realmente ao grande... Exemplo de Free Fire, no caso. E jogos desse gênero. O que mantém o jogo são skins. Sim, é as microtransações, né? Mas assim, você entende que é um tipo de jogo diferente. Sudoku é muito mais baixado? Exatamente. Não, eu concordo que é mais baixado, mas tipo, em questão de monetização, qual monetiza mais? Monetiza com comercial, cara. Eu abro um paciência, quando acabou meu jogo até começar de novo, eu vendi um espaço de... Então o espaço que você vende de propaganda, você acaba ganhando mais... Existem modelos, né? Existem modelos, assim. O modelo de ad é um jeito de você ganhar dinheiro dentro do jogo. Microtransações é outro. Você pode misturar essas coisas e fazer, mas assim, muito depende do tipo de jogo que você está fazendo. Os jogos hipercasuais, eles trabalham muito com ad e alguns jogos trabalham com microtransação. Tipo, o Candy Crush mesmo, ele tem microtransação dentro do jogo. Mas ele é todo moldado para essa dinâmica de... Jogos hipercasuais, eles funcionam numa lógica de uma esteira de produção. Assim. Produz o jogo, investe toda a parte de marketing e divulgação. Esse jogo vai ser bombar por 3 meses, ele vai morrer. Enquanto isso, eu já estou lançando o próximo. E lançando o próximo, e lançando o próximo. Existe dentro desse meio alguma análise de consumo? Um exemplo, para onde que o olho... Como que eu vou reter tempo dele mais dentro do meu jogo para aparecer mais ads e para conseguir... Existe algum... Talvez da mesma forma que existe você que faz essa parte de gestão, existe também as análises de marketing para reter tempo de consumo? Existe. Só que geralmente isso são informações muito... porque isso é o Big Data das empresas, assim, né? Então a galera não divulga como esse tipo de pesquisa é feito e tudo mais, mas isso existe, assim, é o que chama de retenção de usuário, né? Então, assim, como ela gira, que tipo de jogabilidade faz com que o jogador, né, fique ali mais tempo, diminua o loop do jogo e consuma mais coisas, ou então assista um ad para continuar jogando. Tudo isso são mecânicas de jogo que já são incrementadas junto com a parte comercial e marketing e de retenção de usuário, assim. Cara, interessante, né? Não, e assim, é um mercado bilionário, cara. É uma coisa absurda, assim, gigantesca. Não, e aí você pensa na quantidade de pessoas envolvidas para fazer a parada acontecer, né? Tipo, um exemplo. Por mais que nesse primeiro momento ele não tenha, mas a importância de um UI UX. O cara que vai fazer com que o conforto do jogador, a facilidade dele acessar... Se tivesse um iOS, a gente não sofreria tanto com o japonês do Bomberman no Super Nintendo. Porque acabava o jogo, o que eu vou fazer aqui? É tudo muito difícil, né, de acessar. Nós vamos continuar falando disso. Eu só quero falar da vida do Alberto também, em relação a... Você falou que foi para a UNB, que fez engenharia, depois foi lá para gestão, né, para comunicação empresarial, organizacional. Isso. E como é que chegou a Gameplay aí? Como é que foi? Pois é, cara. Aí foi isso, né? Eu estava contando da história do meu amigo que me mostrava enquanto eu estava na faculdade e tudo mais. E aí, ali em 2016, 2017, eu tinha que começar a pensar no meu TCC. Até então eu já tinha feito alguns trabalhos de faculdade envolvendo jogos, envolvendo pesquisa de jogos e tudo mais. Mas foi no TCC mesmo que eu comecei a pensar, tá, e aí? Né? O que eu vou contribuir para isso? E eu quero que seja alguma coisa relacionada a jogos, tem que ser alguma coisa relacionada ao meu curso, para onde que eu vou? E aí, eu já tinha participado de algumas edições da Bring, que era a mostra de jogos independentes aqui de Brasília. Na época, eles estavam começando, né? Era ali... Não, mentira, eles já tinham começado há um pouco mais de tempo. Mas, assim, eu tinha participado de 1 ou 2 edições por conta desse meu amigo que me levou e tudo mais. E a Mostra Bring, ela acontecia na Indie House. A Indie House era uma casa no Lago Norte, onde 3 empresas de Brasília se juntaram e foram morar naquele lugar. E lá eles moravam e trabalhavam
um co-living, um coworking, uma coisa muito Hostel orgânica, criativo. assim, muito criativa, exatamente. Que era um dos pioneiros do Brasil, mas não era um modelo pioneiro no mundo, assim. Existia um no Canadá que era muito famoso, que a grande influência foi justamente desse do Canadá. Esse do Canadá, inclusive, era do pessoal que fez Towerfall, o joguinho de arco e flecha. Era dessa galera. Referência de jogo é com ele. É isso. Towerfall, que depois é o mesmo time que fez Celeste. Né? Eles eram a galera da Indie House Canadá, Vancouver. E aí, aqui em Brasília, criou-se a Indie House Brasília, que virou o principal point da comunidade de desenvolvimento de jogos. Então, a gente tinha essas empresas, né, que estavam lá, a Behold, a Bad Minion, a Rogue Snail, e a galera ia lá conhecer o pessoal, trocar ideia, o pessoal que estava começando a desenvolver ia lá, conhecia, eles eram muito abertos, assim, era uma casa no Lago Norte gigantesca, então era um espaço muito legal, e aconteciam as mostras, onde eles chamavam quem estava desenvolvendo para apresentar o jogo, e uma noite que chegou a um ponto onde não cabia mais gente, assim, nas mostras brings, assim, dentro da casa. E eu decidi fazer o meu TCC sobre esse espaço. Eu estava falando, né, na época eu estava estudando comunicação organizacional, eu queria entender como é que aquele modelo de organização influenciava na criatividade dos jogos que estavam sendo produzidos ali. Então eu fui lá, conversei com o pessoal, troquei uma ideia, foi quando eu comecei a me inteirar dentro da comunidade e conhecer as empresas. Entender que existia mesmo uma coisa pulsante aqui em Brasília. Conheci o pessoal da Behold, vi que não era só o Knights of Pen and Paper que fazia sucesso aqui em Brasília, que tinha muito mais coisa, que tinha, era uma galera que era muito reconhecida fora de Brasília, que as empresas todas se conheciam, colaboravam, trabalhavam juntas, saía um, ia dar feedback no jogo do outro, e aí eu fui montando, né, fui fazendo meu TCC sobre isso e tudo mais, acabei finalizando, e logo em seguida que eu finalizei meu TCC, a Indie House fechou para fundar a Indie Warehouse, porque o espaço tinha ficado pequeno. Eles foram ainda no Lago Norte, só que agora lá no CA, montaram lá um grande galpão, onde era o coworking, que virou também o grande hub da indústria de jogos de Brasília. E eu fui acompanhando isso, né? Então, assim, eu terminei o meu TCC e aí eu fiquei, tá, e agora? Onde é que eu vou trabalhar? Porque por mais que eu tivesse essa bagagem de gestão, de entendimento de marketing e tudo mais, as empresas daqui ainda não estavam nesse ponto de conseguir contratar alguém para fazer isso. Né? Tinha uma ou duas assim, que estavam num período mais maduro para isso e tudo mais, só que o restante do pessoal não conseguia. E aí, um dia, procurando no Facebook, assim, na internet e tudo mais, apareceu essa vaga inicialmente era de gerente de comunidade, na Gameplan, que era uma empresa de São Paulo e tudo mais. Eu tinha acabado de me formar, não tinha perspectiva nenhuma, me inscrevi e acabei passando, fui para São Paulo, trabalhei com eles lá na Gameplan durante um ano, trabalhei em várias áreas diferentes, porque também era uma startup, era uma equipe pequena, então a gente acabava fazendo um pouco de tudo. Eu trabalhei com community management, eu trabalhei com plano de marketing, trabalhei com análise de mercado, fazendo pesquisa, fiz um monte de coisa que me deu muita abertura. E em São Paulo, se eu já estava deslumbrado com a comunidade daqui de Brasília, cara, lá Metrópolis, é onde tá, assim, né? Então, assim, eu tive acesso às empresas que estavam começando da galera do Spin, né, que é a galera, o Bring lá de São Paulo, e tive acesso à galera das empresas gigantescas, assim, que tinham altos faturamentos. Então eu conheci muita gente, muitas realidades diferentes de empresas de jogos, e foi ali que eu falei, não, pô, é com isso que eu quero mexer, tem espaço para mim nisso daqui. E não vai ser programando, e não vai ser fazendo jogo, vai ser estudando essa parte de gestão, essa parte de negócios, e oferecendo, né, como uma consultoria, uma mentoria, alguma coisa nesse sentido. E eu aprendi muito na Gameplan dentro dessas áreas, assim, né? E aí, por conta de outras questões pessoais e tudo mais, eu acabei voltando para Brasília. E foi quando eu comecei a me envolver mais na comunidade daqui de Brasília. A Indie House, na época, era 2019 e tal, a Indie House
tava no seu... Indie Warehouse estava no seu auge, assim. Eu estava participando de todos os eventos, conhecendo o pessoal, conversando com todo mundo. Só para contextualizar, o que estava saindo de legal nessa época? Cara, nessa época, tinha acabado de rolar... Estavam tendo os jogos que estavam lançando por conta do edital da Ancine de 2017, 16, por aí. Então estava saindo Out of Space do pessoal da Behold. O pessoal da Modus estava lançando o Override, um jogão também. Que mais? Eu acho que dos grandes assim foram esses. Porque ainda tinham outros projetos que estavam... tinha o No Place for Bravery, que também estava em desenvolvimento, mas que já estava muito falado. Tinha o Cryophobia, do pessoal da Firasoft, que também já estava sendo apresentado ali. Qual foi o maior sucesso da Indie Warehouse? O maior sucesso da Indie Warehouse, cara... Pô, você me pegou, eu não sei. Os maiores, então, para não falar o maior... Porque é isso, assim, as empresas... Foi um período de... O período da Indie Warehouse foi um período de transição, assim. Por exemplo, estava lançando... Não da Indie Warehouse, mas da Indie Warehouse, mas da galera ali que virou várias coisas, eu entendi. Sim. Porque tava todo mundo desenvolvendo nessa época, sacou? Então, assim, a gente tem alguns grandes nomes da indústria, que é a Behold, que tem o Knights of Pen and Paper, que é um dos grandes sucessos que botou, trouxe muita visibilidade para Brasília e para as empresas daqui. A gente tem o pessoal da Firasoft, que tem o Mexa-se, que é um jogo de mobile também, que é super conhecido, um joguinho de party game e tal. Tem o No Place for Bravery, do pessoal da Glitch Factory, que também é super conhecido, super consumido, assim. Tem alguns que não tem tanta visibilidade, mas que tem um impacto gigantesco em outras categorias, principalmente culturais, que é o pessoal da Uruca, que tem o Mandinga, que ele é um jogo de edital também, ele foi feito com o FAQ, e ele fala sobre dois escravos fugindo e buscando um quilombo. E a história desses dois escravos, como é que eles passam, toda a parte da colonização e tudo mais, e uma jornada deles, com uma mecânica super legal de rolagem de dados para combate, uma coisa muito bacana, assim. E grandes nomes de pessoas que saíram dali, aí você pessoas tem várias, assim. E aí você pode falar assim, injusto. Esse cara hoje se eu esquecer de participa de tal projeto foda, e aí eu sei que tem vários. Eu acho que assim, a gente tem o Saulo Camarote, que é um dos cabeças da Behold, que foi o grande líder da comunidade durante muitos anos, assim, né? Até o fechamento da Indie Warehouse, ele era o principal fomentador da comunidade, assim, né? Então, a gente tem o Saulo, tem o Venturelli também, que é um dos donos da Rogue Snail, que também é uma empresa gigantesca daqui de Brasília, que tem jogo lançado no stream da Netflix, assim, então eles são muito legais. Quem mais que a gente pode chamar? Cara, pegar assim de surpresa é difícil. Assim. O que eu queria mostrar pra galera é que assim, essa comunidade de Brasília soltou artistas de renome internacional. Sim, né? Assim, a gente tem gente que tem... A galera dos estúdios, que todo mundo se conhece, é todo mundo muito, muito bem conhecido e renomado dentro da própria indústria daqui e fora. Mas também tem gente que saiu daqui e foi trabalhar nos estúdios grandes, assim. Tem pessoal que saiu daqui que foi trabalhar para estúdios de animação, pessoal que foi... Então, assim, né, o Betu da Rogue também é um deles, o pessoal da Glitch também, o Túlio é um artista incrível. A gente tem dentro da Firasoft também, o Herman, que é um grande músico também. Assim, são pessoas que têm um alcance muito grande, assim. Por que eu queria chegar nisso? Porque eu tenho que pagar algumas coisas, né? Primeiro, agradecer a Monster. Inclusive, galera, traz outro Monster para mim. Pode trazer o de melancia. Essa quer também? Quem mais quer aí? Traz um Monster de melancia para mim. Então, agradecer a galera da Monster que ajuda a gente aqui e tudo mais. A gente... Nosso patrocinador também, Frango no Pote aí, que tá com a gente, pô, não tem como, né? Obrigado, pode ir.
Obrigado, Júnior. Júnior, que é o CEO do Frango no Pote, a gente vai comigo pra BGS. Olha, que massa. A gente que legal. fiquei sabendo que ele ia, falei, cara, a gente vai também. E a gente já tá marcando uns rolês, assim, saca? Eu tenho um ponto fraco, assim, com frango no pote, eu gosto muito. Aí, ó. Aí, Júnior. Vamos apoiar o Games. Pô. A gente já tem uma história com a gente do TV GXP, vai ter com o GXP e pode legal, ter com os velho. estúdios. Olha aí, ó. E pra mim, assim, a maior questão pra gente, além do IGXP, que é nosso grande guarda-chuva, a gente está embaixo desse grande guarda-chuva da IGXP, é muito importante para a gente falar disso, porque é aonde a gente quer chegar. E eu falo de exemplo meu mesmo. Assim, em todos os episódios que eu apareço, eu tenho participado muito dos episódios diretamente relacionados a games, e que eu não sou tanto do games, eu sempre falo que meu último e único videogame foi um Super Nintendo, que era mais do meu pai e das minhas primas do que meu, porque eu era muito novo para ele. Mas a gente tem dentro do IGXP o fomento pelo mercado de games. Assim. A gente tenta convidar pessoas para participar do evento, a gente tenta trabalhar dentro do evento de uma forma com que a gente levante o nome do cenário de games. Inclusive, a gente tem alguns parceiros em Brasília que faz esse fomento de games. Por exemplo, tem o pessoal lá do Gamifica, por exemplo, que te indicaram para a gente. O pessoal falou, cara, eu estou precisando falar com o pessoal dos jogos e eu quero falar com a galera que trabalha por trás, o backstage, o que faz acontecer, porque a gente também trabalha um pouco no backstage e a gente vê que é bonito mostrar para as pessoas o trabalho final, mas para o trabalho final chegar lá precisa da gente. Muito trampo. E aí o pessoal lá do Gamifica falou, cara, leva o Alberto lá, que palestrou para a gente, né? Palestrou, e o Gamifica é um parceiro nosso que dá aula, curso de desenvolvimento de jogos gratuito em Brasília. Tem várias unidades, né? E que é um fomento gigante para as pessoas que têm essa barreira de entrada, por exemplo, de não ter condição de fazer uma faculdade, mas quero entrar e quero ter um conhecimento ali mínimo de desenvolvimento, de design, de marketing, e é uma porta de entrada gigante, né, que as pessoas podem procurar. Então, só agradecer o pessoal lá do Gamifica também. Que inclusive está com matrícula aberta. Você quer fazer um curso de game, esse é o momento. Fala aqui, bebê. As matrículas estão abertas para o Gamifica aí. Se você quer aprender a desenvolver jogo, se você tem curiosidade nessa área, esse é o momento. Entra no Instagram da galera lá, cara. Dá uma curtida lá, porque de verdade, quando eu vi, eu me encantei. E eu acho que a estrutura que eles propõem, que eles colocam, é importante para quem quer. E mesmo você fala, cara, eu não quero programar, não quero desenvolver, mas eu quero pensar em como vender. Lá tem como você trabalhar com marketing e tem como você conhecer pessoas, né? E aí, por que eu estou falando de lá? A gente tem amigos em comum, que nem tem um professor lá, o Jorge mesmo, o Jorge, que tem um estúdio, ele e o irmão também, né? Então, assim, como é que era esse acesso lá na Indie? E como que a Indie virou outras coisas? Vocês tinham essa abertura para pessoas novas? E como é que é esse cenário comercialmente para quem quer começar ali nessas empresas? Cara, a gente tem uma... Eu não vou dizer sorte, assim, porque é uma coisa que ela é muito natural, assim, né? Que a nossa indústria de games brasileira, ela é muito unida, assim. Ela é uma indústria completamente baseada em colaboração, assim. Onde uma empresa tá trocando, né? Eu tenho 2 CEOs trocando uma ideia um com o outro e o cara abre ali uma planilha sem a menor cerimônia, assim, sobre o que ele fez, quais são o que ele está fazendo para o jogo dele, quais são valores e coisas de número, sabe? É uma galera que ela tá aqui para se ajudar, assim. Então, não é só aqui em Brasília, é no Brasil inteiro que isso funciona. E aqui em Brasília a gente tem isso, acho que, né, por ser menorzinho, assim, né, o quadradinho deixa a gente mais apertado. E tudo começou dessa forma, assim, né? Quando o pessoal da Indie House começou, eles abriram as portas da casa e do trabalho deles para todo mundo que quisesse
conhecer o processo de produção deles, assim. A Indie Warehouse nasceu porque a Indie House ficou pequena. Então, lá era um espaço onde eles desenvolviam curso, desenvolviam workshop, trazia gente de fora para falar sobre assuntos incríveis, assim, de publisher, de como fazer o seu pitch para uma publisher. Na época do edital, do primeiro edital de jogos que teve aqui em Brasília, que foi em 2018, do FAC, a galera se reunia na sala de reunião lá e fazia pitch um para o outro. Galera que estava concorrendo... Tinha que fazer pitch também? Na FAC faz o pitch também? Não faz pitch, mas assim, faz apresentação de projeto, né? Então... E assim, eu concorrendo com você pelo mesmo recurso, mas aqui a gente sabe que se eu mandar um projeto, eu quero que você ganhe, porque quanto mais projetos tiver lá dentro, melhor pra gente, né? Existe esse sentimento de colaboração e de crescer junto, que se eu enquanto empresa me excluo de tudo e for fazer só o meu jogo aqui sozinho dentro de uma indústria emergente como é a indústria brasileira, a gente não vai para lugar nenhum, meu jogo vai ser soterrado pelo que tem lá fora. Então, eu tenho que juntar com esse cara aqui, eu tenho que trocar experiência com ele, eu tenho que ensinar o meu processo para ele melhorar o processo dele, porque só assim... E aí eu faço isso aqui em Brasília, eu faço de Brasília para São Paulo, de São Paulo para o Rio, do Rio de Fortaleza. Eu quero falar do Rio. Parece que você tem um negócio lá, né? Você ajuda o pessoal do Sebrae, como é que é essa Cara, parte do Sebrae? Foi um processo muito legal que eu fiz com o pessoal da Indie Hero. A Indie Hero, junto com a Game Jam Plus, são empresas lá do Rio, que eles fazem projetos, né, efetivamente. A Indie Hero trabalha muito nessa... Eles têm uma aceleradora de empresas de jogos, então eles trabalham toda essa parte de monitoria, de mentoria, de consultoria, para trazer investidores e juntar investidores em empresas. E também tem a Game Jam Plus, que é uma grande Game Jam mundial, de uma competição mundial, que eles fazem todo um processo. Depois da Game Jam, eles têm um processo de incubação e de aceleração para as empresas que continuam, e eles fazem uma competição no final, premiando e tudo mais. Brasília, inclusive, fatura premiação assim, quase todo ano. Assim. A gente é fominha das premiações da Game Jam Plus. E, assim, e alguns desses projetos, né, são voltados para capacitação das empresas. Né? Esse do Sebrae do Rio de Janeiro foi um deles, eu participei com eles no ano de 2022 e 2023, e eu estava lá cuidando dessa parte, né? Era um curso de capacitação para quem quer abrir uma empresa de jogos, né? Ou quem já tem uma e quer começar a entender empreendedorismo de jogos. E tem vários projetos assim, né? Tem, cara. O próprio Sebrae, se eu não me engano, eu não lembro o nome, porque eu faço alguns eventos corporativos. Eu lembro de fazer um evento corporativo para o Sebrae que estava lançando um projeto de games, mas o próprio Banco do Brasil também estava com uma linha de não sei se era de investimento ou se era de patrocínio em cima dos games. Eu lembro que eles fizeram por mais que tenha um viés comercial talvez muito maior de vender o próprio banco, mas você vê um Banco do Brasil apoiando streamers de games já é alguma coisa, sabe? Sim, eu sei que provavelmente tem muito hate em cima. Porra, o Banco do Brasil deve estar apoiando... Tem o financiamento gamer lá. Apoiando o Gaules em vez de apoiar a gente que está aqui desenvolvendo o jogo. Poxa, mas só de ter um investimento para manter um streamer que levanta um jogo que no final da cadeia pode ser você, mas tem uma visão que não existia. Sim, não, com certeza. A gente tem muito mais visibilidade hoje em dia. Assim. Eu acho que, falando dos últimos 5 anos para cá, assim, isso deu uma escalonada absurda para grandes instituições, né, como o Banco do Brasil que você falou, instituições como o Sebrae. Então, assim, lá o Sebrae ele é um grande fomentador da indústria de jogos brasileira. Assim. Aqui em Brasília a gente não tem nenhum projeto do Sebrae voltado para games, mas a gente tem algumas instituições aqui em Brasília que trabalham com a área de games, assim. Mas o Sebrae ele atua no Rio Grande do Sul, ele atua no Rio de Janeiro, ele atua em São Paulo, ele atua em Fortaleza, ele atua no Maranhão. Mas tem abertura para uma consultoria, por exemplo? Porque você pode procurar o Sebrae para uma consultoria empresarial, será? Então, o problema da consultoria empresarial é que a gente precisa de consultores e que esses consultores estejam vinculados ao Sebrae. A gente tem poucos consultores e menos ainda vinculados ao Sebrae. Então,
é uma cadeia que ela é muito quebrada, e uma empresa de jogo que vai lá pegar uma consultoria de empreendedorismo com o Sebrae, ele vai cair numa consultoria de uma outra, provavelmente uma consultoria de startup, que ele não vai ter acesso a todas as informações que ele, enquanto produto criativo, precisa para desenvolver e para tocar a empresa dele, né? Mas é isso, assim, a gente consegue fazer algumas coisas com... porque game, a gente pode chamar game de startup, mas não é totalmente startup. Sim. A gente pode chamar game de criativo, mas é um meio termo muito complexo, assim, onde você pega coisas das duas coisas e aí você vai, né? E voltando para a parte dos streamers, primeiro, como que a comunidade desenvolvedora vê ou tem algum pensamento em marketing para streamer, para conseguir... Porque, assim, eu acompanho alguns streamers, eu já vi streamer falando, cara, joga aí, pelo amor de Deus, eu preciso de pelo menos 20 pessoas hoje se cadastrando para poder receber, para ele receber, e no final essas 20 pessoas se interessam pelo jogo ou não, mas se interessa que tenha uma conversão, levanta. Como é que vocês veem os streamers enquanto... Então, existe... Eu acho que essa é uma comunicação que ela precisa ser melhorada, assim, né? A gente tem muitos streamers brasileiros, a gente tem muitos estúdios brasileiros, mas é pouca coisa de jogos brasileiros que chegam na mão dos streamers e chega a ter visibilidade, assim. Muitas vezes geralmente é a publisher que tem o contato, que tem uma lista dos streamers que trabalham com ela e ela manda as keys do jogo, mas sem esse vínculo, assim, não existe um canal direto entre... sei lá, um canal de YouTube, de um stream, de alguém, produção de conteúdo de games indie e tudo mais, que faz esse canal direto. Tem uma galera que começou a fazer isso do ano passado para cá, eu não vou lembrar o nome deles, mas que eles fizeram o Made in Brasil, que eles fizeram uma lista eles são um portal de notícias, assim, que trabalha na área de indie games, e eles fizeram uma lista e eles fizeram matérias com empresas e jogos brasileiros que estão... né, que foram sendo desenvolvidos nos últimos anos aí. Isso repercutiu tanto em que virou um festival dentro da Steam no início desse ano. Então, assim, tem... Isso me preocupa. E aí, pensando comercialmente mesmo, pensando em marketing mesmo, assim, tipo... Por que não se pensa num fundo de recurso, já que tem um recurso vindo de um investimento, de onde lá que venha, para pensar estrategicamente numa distribuição de marketing, uma verba já para apoiar o streamer. Tipo, já colocar o streamer dentro da nossa folha, sacou? Tipo assim, sendo bem sincero, um cara que coloca 150 pessoas numa Twitch segunda-feira, meio-dia, esse cara tá fazendo um milagre gigantesco. Claro que vai ter gente com mais. Todo mundo quer chegar no Loud Coringa, no Paulinho Louco, os caras que tem 50, 100 mil pessoas quando abre live. Mas quão barato não é a galera de 100, 200... Tipo, uma semana de ativação de um jogo num streamer de 100, 200 pessoas por dia ali. Quão barato isso é para você conseguir converter e chegar a mais. Isso me preocupa, sabia? De não pensar em... Eu acho que... assim, o que se faz enquanto eu tô aqui fazendo o meu jogo, eu tenho os streamers que eu conheço, que eu acompanho, eu pego a lista ali e mando as keys para eles e imploro para os caras jogarem meu jogo, assim, né? E acontece e não acontece, assim, é cara ou coroa no fim das contas. O que eu acho é que deveria existir uma comunicação mais próxima entre essas duas frentes, porque todo mundo se ajuda no fim das contas, né? A gente ter uma comunicação entre streamers, de ter essa noção de tipo, existe indústria de jogos no Brasil, assim, existe bons produtos aqui no Brasil, existe uma coisa que eu vou botar na minha stream que vai bombar, que a galera vai gostar, que eu vou gostar de jogar, né? E ter esse link direto com quem está desenvolvendo, assim, a gente está
A internet facilita isso de uma forma muito fácil, assim. Existem muitos grupos de desenvolvedores, né? Existem muitas comunidades de desenvolvedores. Você, enquanto streamer, chegar lá e trocar uma ideia e ver o que a galera está produzindo e trazer isso para o teu canal, ajuda todo mundo, assim. E é muito fácil, né? É uma troca de mensagem, assim. No marketing, assim, quando eu tive uma agência de publicidade e quando a gente trabalhava com algumas empresas, a gente adotou uma estratégia para uma franquia de trabalhar com micro-influenciador. Em vez da gente procurar pessoas com mais de 30, 40, 50, 100 mil... E aí eu vou abrir totalmente assim, foi até meu ex-sócio que teve essa ideia, e que, cara, a gente conseguiu virar o jogo de uma forma gigantesca. O que a gente tinha? A gente atende um parceiro do açaí, uma franquia, e aí ele, poxa, eu preciso de influenciador, eu quero pagar para influenciador tal, pensando sempre no grande. A gente falou, quer saber? Quanto que você paga para essa pessoa? Quanto você paga por semana para trabalhar com esses influenciadores? Pô, eu tô gastando X. A gente falou, agora a gente vai converter isso aqui em produto e a gente vai dar para pessoas que têm até 5 mil seguidores e aparecer na loja. O cara sentou, postou, você abriu o Instagram, tem ali entre 3 e 5 mil seguidores, ela não paga a conta. A gente vai dar o açaí porque ela vai postar, ela vai achar lindo, vai achar maravilhoso, vai se sentir a blogueirinha. E essa pessoa que tem 5 mil pessoas, ela não comprou ninguém. Ela só é popular. Ela só é uma pessoa que mora por ali e que tem 5 mil amigos que provavelmente 50 ou 40 ou 30% mora por ali também. Vão dar retorno. Que ganhou um açaí, que vai se sentir a super blogueirinha. Acabei de ganhar um açaí, olha só, vem aqui que não sei o quê. E a gente pegou... O que a gente gastava com influenciador por semana, a gente pagava, na época, coisa de tipo 10, 15 açaís por dia para micro-influenciadores, que converteu, assim, coisa de 30%, aumentou venda de 30% na venda semanal da loja. Então, assim, quando eu falo isso é porque é uma estratégia tão boba de que, às vezes, uma inserção num streamer grande vai pagar o quê? 100 streamers pequenos por uma semana. Tipo... Você aumenta muito a cauda do teu produto, né? Eu acho que é isso, assim. Eu também acho que é porque é isso. Quando eu não tenho uma publisher ou um investidor por trás, eu não tenho essa grana para pagar de jeito nenhum. Sim. Isso tem que ser comunitário, assim. Isso tem que vir de colaboração. Vir de trocar, tipo, eu te dou aqui do jogo, você joga lá para os seus 200 seguidores lá e tudo mais, e aí a gente troca essa ideia e mantém, eu te mantenho atualizado e tudo mais. A gente precisa muito dessa liga, né? Você quer um negócio que está acontecendo hoje, que eu vou explicar por alto, porque eu sei por alto, eu não sei tão a fundo, mas que tem acontecido, que tem mantido os streamers pequenos. Tem uma plataforma que o streamer se cadastra e que várias marcas mandam Daqui, né? Não sei de onde é, Daqui não. tem? Não. É uma plataforma que você se cadastra e você vai recebendo key, assim, não é? Não. O que acontece? Eu sou streamer. E aí eu me cadastro lá e eles vão mandar um overlay, que eu vou colocar no Stream Elements e tudo mais, e vai aparecer propagandas. E eles têm um counter que a partir de 1000 visualizações você ganha tantos reais. E que no final é tipo pouquinho, o cara vai ganhar tipo 5, 10 reais no máximo, não sei, acho que até bem menos do que isso para cada 1000 visualizações. Só que sabe quem tá entrando nisso? Marcas de tipo Casa Bahia, McDonald's. Os caras estão pagando o mínimo e é o que tá no final do mês pagando o streamer com a marca que ele nem tem interesse, que ele não se comunica, que não faz sentido para ele fazer isso, mas que ele fazendo ali seus 100, 200 pessoas ali na Twitch todo mês, ele não tá fazendo nem um salário mínimo. Então ele acrescenta, ele consegue aumentar a rendinha dele ali com marcas que poderiam pagar milhões. E no final, o que eu vejo disso? Eu vejo, cara, para estar um cara pequeno pagando, porque de verdade esse cara é cara que qualquer mixariazinha mesmo, o cara faria uma semana e ainda faria meia hora de jogo seu no final da live, sabe? Sim. Cara, sabe o que também acontece muito? É o pessoal que está desenvolvendo fazer produção de conteúdo do próprio jogo, assim. A gente tem alguns exemplos, né? O Pedro Caixa mesmo, que estourou no TikTok
E hoje ele está aí na Tectoy, aí, trabalhando com a galera da Tectoy. Mas estourou porque ele estava desenvolvendo o jogo dele, produzindo conteúdo e tudo mais, e disponibilizando, né? Aqui em Brasília a gente tem o Caio, que ele tem o projeto, o Lendas, que é um projeto de... É um jogo de RPG, meio Souls-like, assim, voltado para folclore brasileiro. Então, e ele também... falar nisso aí, eu acho. Ele tá apresentando em todas as mostras que tem, ele leva o jogo dele e é um jogo fino, assim, lindo, lindo. E a proposta dele, ele começou, desde o começo, ele começou a produzir conteúdo do jogo dele, tudo que ele fazia, ele ia lá e postava e tudo mais. O cara tá aí com 160 mil seguidores no TikTok, sacou? Então, o pessoal do Cybermonkey, né, o Enes também, que ele, além disso, ele ensina, né, ele tem um curso de desenvolvimento de jogos, mas ele também produz o conteúdo dele mostrando o desenvolvimento do jogo dele, assim. Então, isso também funciona muito, isso também chama muita atenção para o teu jogo, também é uma estratégia de marketing para se pensar, né, para a gente conseguir trabalhar com o que a gente tem, assim, no fim das contas, né? E tu virou streamer por um tempo. Conta aí pra gente como é que foi isso. Cara, pandemia, né? Pandemia, a gente tava todo mundo meio dodói, assim, meio preocupado. Cuidado, a gente tem né? streamer na mesa. Não, mas assim, foi uma ideia que foi muito legal, mas que a gente entende o trabalho que é fazer a parada, assim. E eu parei de fazer justamente por isso, porque foi quando eu comecei a mexer com outros trabalhos, e aí eu falei, não, isso aqui não dá para manter as duas coisas, e aí eu parei. Mas o rolê do streaming foi isso, assim, o Capitão Mo é um nome que eu uso há muito tempo, eu sou muito nerdão, assim, de pirata, eu gosto muito de temática pirata, toda oportunidade de fantasia que tem, eu me fantasio de pirata. E aí eu levei esse gimmick pra stream, assim, né, pra Twitch. Ali em final de 2020, assim, meio da pandemia e tudo mais, sem perspectiva de nada, eu levantei essa ideia e, tipo, pô, vou ver de qual vou ver como é que funciona. Comecei ali jogando uma coisa ou outra, só os amigos me assistindo, sei lá, se tinha 10 visualizações no dia, era muita coisa, mas fui fazendo, assim, fiz o Instagramzinho, fiz o molde todo, né? Fiz os layoutzinhos da Twitch, como é que fazia e tal, aprendi a mexer no OBS e tal, e fui fazendo. Eu zerei Hell's Blade na stream, eu zerei Cuphead, sabe? Foi muito divertido fazer, assim, mas é isso. Para cada 3, 4 horas de stream que eu fazia, o trampo que eu tinha que fazer no fundo, de preparar, de testar os jogos antes para ver como é que funcionava. Isso é mostrar valor pro stream, né? Como eu falei, cara, a gente tem um streamer aqui e o Zen pode contar pra gente 100% de como é um criador de conteúdo ter que dividir o tempo entre trabalho fora e conteúdo. E hoje, como ele tem, o Zen é um contratado em GXP. Hoje ele é contratado para gerar conteúdo. O trabalho do Zen é fazer live aqui. Independente se tem 1, 10, 200, 1 milhão de pessoas na live dele, ele é para estar aqui fazendo live. E como que é isso, assim, para mostrar pra galera isso, Zen? Pô, é loucura, né? Quando eu ainda era CLT, às vezes eu trampava 8 horas e fazia 6 de live, pô. Hoje em dia eu faço só live, mas aí, tipo, faço live todo dia. Tem vezes que eu faço 2 lives no dia, uma de 7 horas, outra de umas 2, 3. E, pô, é da hora. É ruim ficar em frente com a luz na cara o tempo todo. É muito ruim porque você fica... Mas, pô, o tempo passa muito rápido. O chat vai trocando ideia contigo, você vai rindo quando você vê passou, tipo, 3 horas. E pra tu foi 5 minutos. Mas é um trampo, né? Porque, independente do conteúdo que você faça, o menor trabalho que você tem é com o conteúdo que você vai fazer. Você vai ter que criar overlay, vai ter que procurar filtro de vídeo, filtro de áudio, vai ter que procurar... alerta. Você passa uma raiva configurando. Toda vez. Não é? E tu sofre, né? Pô, produzir conteúdo... falar do conteúdo que eu faço... Com a ferramenta mesmo. Hã? Com a ferramenta mesmo. Não, com a ferramenta, porra, eu passo muita raiva. Eu sou um dinossauro, pô, pra tecnologia. Eu sei jogar, mas, Alberto, pô, pra tecnologia... A gente falou assim, Zen... Ele chegou, cara, tem um... Porque ele é da rima, né? E, poxa, o Kant vai fazer aula. O Kant é um MC que tá no hype, que é um MC que muito apanhou bom. igual eu, foi engraçado, pro Discord.
Eu falei, velho, ele falou, Kant quer fazer uma live e tal pra gente debater uns negócios, não sei o que. Eu falei, porra, abre o Discord aí e faz, pô. Aí ele, tá. E como Abriu que o abre quê? o Discord? Abriu o quê? Falei, não, pô, já criei o Discord teu aí, pô, já tem o grupo, é só colocar, tem um canal lá que a gente já bloqueou, você só dá a tag dele de... Falando grego, né? Tal, e que tudo mais. E eu tava viajando. Tava viajando. Tava viajando. E aí, do nada, eu abri. Eles não conseguiram, nem ele, nem o Kant, colocar a câmera no Discord. E tipo Sabe assim, o que ele fez? Ele abriu a live do Kant, que tinha ele em cima, deu pause, aí ficou o Kant assim. E ele embaixo. Eles não abriram a câmera no Discord e simplesmente transmitiram o Discord. tipo, o canal do cara tem 400k, o meu tem uns 300 e pouco mil também, e nenhum dos dois entende Não conseguia nada. mexer no A gente negócio. sabe de rap, Cara, do resto acaso. isso mostra a importância de ter uma equipe, assim, sacou? É isso, assim, quando eu tava fazendo a parada sozinho, muito pequeno e tal, eu queria... O meu sonho era, tipo, pô, velho, se eu conseguir fazer uma grana na Twitch, pra eu conseguir pagar alguém que faça edição de vídeo pra mim, pra eu postar as paradas no Instagram, pra eu postar as paradas no YouTube, seria meu sonho, assim, eu me Mas sentiria... posso ser sincero contigo? Hoje, o Zen tem uma equipe, o Zen tem mods... boa. Tem mods que são do público dele mesmo, que eu não quero nem me intrometer, porque já é uma comunidade. Sim. E sabe qual é o medo que eu tenho? Eu tenho muito receio de... Um exemplo, o Zen não tem a overlay, as overlays todas, ele não tem a máscara para câmera, o Zen não tem capa de iniciar animada, ele não tem live de fechar, terminar. não tem nada ele disso. Ele não tem aquela com o chat do lado, ele não tem nada. Aí você fala, porra, Lucas, por que você não faz? Eu tenho medo. Porque o Zen, ele tem 300 e tantos. Aquela placa ali de 100 mil que tá atrás de você é dele. O Zen, ele tem um público... ele faz uma live reagindo a outra live e ele tira, tipo, cara, 1000 pessoas da outra live e coloca na live dele. O cara tá assistindo um conteúdo... Basicamente, ele tá assistindo o seu conteúdo na live dele e ele tira as 1000 pessoas puxando da sua live pra live dele pra ver o que ele tá comentando. E eu tenho medo de profissionalizar demais e perder a essência dele. Eu tenho medo de chegar, Zen, a partir de agora você vai usar essa overlay, isso, tal, e ficar bonito demais pro público. Cara, o cara faz live de batalha de rima, é underground, é rap, é rua. O cara tá quantos anos aí no museu que é com a caixinha de som fazendo no gogó. Eu tenho medo de perder, de verdade, assim. Eu poderia fazer um teste, mas hoje eu tenho medo de produzir, de deixar lindo e falar, cara, perdeu a essência do Zen. Não, cara, faz todo sentido, assim, eu acho que é isso, né, entra dentro do teu perfil, assim, enquanto produtor de conteúdo, assim, pra quem que você tá fazendo e o que você é, como é que você expressa a sua essência, assim, né, tipo, né, quando eu fazia nesse sentido, tipo, eu tinha um personagem que era o pirata que tava lá fazendo live e tudo mais, aí eu tinha toda a firula possível para fazer isso, assim. É como eu queria mostrar, né? Sim, brincar com isso, assim. Não, né? é porque o Zen chegou pronto. Exato. Assim, você construiu já com isso. Um exemplo. O Kant, que é o que ele falou, a live dele tem lá um monte de coisinha, tudo bonitinho e tudo mais. Só que ele já começou daquele jeito. E aí, esse é meu medo, assim, de deixar... Vamos falar aqui, a gente citou o Paulinho Louco. O Paulinho Louco continua fazendo, cara. Ele grava os vídeos pro YouTube... Ele grava a tela e ele tem um celular, ele tem um iPhone antigo lá, que ele deixa assim, gravando a cara dele, depois ele tem que pegar essa imagem, jogar no computador, sincronizar, o que ele poderia fazer tudo, no caso dele, no OBS. Pronto, resolvido, com a qualidade... Mas até hoje ele faz desse jeito porque ele tá milionário fazendo assim. Sim. Então, assim, eu tenho medo, pensando em marketing, pensando em venda, eu tenho medo de mexer demais. Cria uma identidade, assim, não tem como. E quem te acompanha dessa forma, né? Não... Mas eu tenho vontade de fazer as overlays. Tanto que eu tentei lá, mas tu viu, sou um caos pra mas isso. você entende que... Não, eu entendo perfeitamente. Desculpa, eu vou falar aqui porque eu sei que é você e sua galera da comunidade. Mas quando eu vejo as thumb do Zen, horríveis. A gente tem um designer aqui, cara. Que é só ele falar assim, Caio... Faz aí pra mim. Faz um modelo de... a live de amanhã é tal coisa, me entrega amanhã e o cara vai entregar pra ele.
será que não vai perder? De verdade. É o que a gente falou no começo. Tipo assim, eu sempre fiz tudo. Eu perdia mais tempo tentando fazer uma thumb do que no vídeo. No vídeo eu fazia o vídeo de primeiro, eu nunca fiz roteiro pra nada, tipo. Mas, porra, pra fazer thumb, pra fazer... Nossa, eu passo uma raiva até hoje. Eu com edição de vídeo, mexer nessas paradas de vídeo, eu sou péssimo, assim. E aí, é o mesmo rolê. Eu passo raiva, eu passo mal, assim. Porque é muito tempo que a gente precisa pra fazer. E assim, se eu tivesse alguém ali que manjasse do rolê pra fazer pra mim, enquanto eu fazia outras coisas, assim, pra mim seria o ideal, assim. Hoje a gente tem, mas aos poucos, assim. É porque aqui a gente decide que o próximo projeto só inicia quando o anterior está rodando bem. Uhum. Isso é uma coisa minha, assim. Eu, como gestor dessa parte, eu sempre falei que a gente tem 200 ideias, mas a gente só vai para a próxima quando a anterior estiver rodando. Então, tem muito isso ainda, assim, sabe? Vamos lá. A gente parou no Sebrae e Gamesplan, a Bring. Vamos terminar essa linha do tempo aí do até agora. E o que você está fazendo agora? Tá. Bom, aí, né, quando a Indie Warehouse fechou, que o pessoal anunciou que estava fechando e tudo mais, ali no final de 2019, juntou o pessoal da comunidade e falou, pô, isso aqui é o hub, se isso aqui acabar... Fecha eles, nós não vai fechar. É bem isso aí. Como é que a gente mantém a comunidade viva sem o espaço físico, né? E aí foram começando as reuniões e tudo mais, e onde nasceu a associação, a Bring. E eu fui convidado por uns amigos, né, o Vitor e o Alexandre, que me chamaram na época, e a gente começou a trabalhar aquilo ali. 2020 veio a pandemia, e aí foi quando eu fui fazer stream e tudo mais, e depois, em 2021, a gente retomou os trabalhos da associação, a formalização, ir no cartório resolver coisa e tudo mais, e a gente começou os trabalhos. Eu comecei dentro da associação como secretário executivo, né, o primeiro presidente foi o Vitor Malezon, e ali eu estava só com essa parte de participar de reunião, de ir nas reuniões, né, com secretaria, ir nas reuniões com os parceiros, entender o que a gente estava fazendo dentro da associação ali, mostrar os estúdios para o pessoal. Era o contato também direto com a própria comunidade, o que a gente estava fazendo, quais eram as intenções e os projetos da associação. E ali a gente começou engateando, tropeçando pra caramba, porque... Só para explicar pra galera. O Zen tem live. Ah, sim. Né? Então ele saiu correndo porque ele viu que ele tem que preparar a live dele. Inclusive a gente viu o Thiago passando aqui, buscando o chroma key para subir para ele. Só para explicar, obrigado Zen, mais uma vez. E continua, você estava na Bring, nos passos da Bring. E aí a gente foi nesses primeiros momentos, quando a gente começou a ser visto, né, dentro do governo, dentro de outros parceiros, fora de Brasília pelas associações de fora que já existiam, né, as associações, né, do Rio, do Rio Grande do Sul, Fortaleza e tudo mais, o pessoal que já estava organizado há mais tempo que a gente pegou muita aquela ideia da colaboração, assim, né? Muita coisa a gente aprendeu com essa galera para inserir dentro da Bring. E aí foi quando teve a troca da presidência, né? O Vitor saiu, eu entrei na presidência de 2022 para frente, até o final do ano passado. E aí foi quando as coisas... que acabou a pandemia, as coisas já estavam começando a se movimentar mais, e quando a gente teve... as coisas voltando a acontecer, evento e tudo mais. Então, a gente teve a BGF rolando, então foi uma produção muito legal que a gente fez em parceria com a Indie Hero. A gente teve... Cara, a gente fez evento com o Sebrae, a gente fez a Campus Party, a gente fez várias coisas, assim, de game jams, de mostra de jogos, de várias coisas... De a BGF é a produção toda de vocês, da Bring, ou não? Ou vocês têm um... Ela hoje eu não estou mais na Bring, né, dentro das diretorias, mas assim... Era de vocês? Ainda é da Bring, não é mais minha, né? Comigo participando efetivamente. Mas a Indie Hero cuida de
grande parte da curadoria do evento, a parte de curadoria da mostra de jogos é da Abring, né? A Abring cuida e tudo mais de toda a parte da curadoria dos jogos. Então, faz toda a chamada, escolhe o pessoal e tudo mais. E então foi isso. Foi a BGF, foi a Campus Party. A Campus Party a gente sempre leva palestrante para falar. Em 2022 a gente fez uma Game Jam de construção de fliperama. Então foi muito bacana, assim, e teve uma premiação de R$15 mil para a galera que ganhou. Quer dizer, 2 premiações, né? Cada uma um somatório de 15 mil. Mais que a gente fez? A gente fez Game Jam no Sebrae Inova, no evento do Sebrae. A gente... Cara, é muita coisa, assim. A gente trabalha com a FEComércio, a gente tem coisas com o Senac, tem diversas coisas acontecendo. Participamos, na época que eu estava presidente, participamos de várias coisas dentro da Câmara Distrital, então chamamento público dos deputados discutindo sobre a regulação dos esportes aqui em Brasília. A gente estava lá para conversa com deputados para falar sobre né, os projetos da associação. Então, tudo isso a gente está envolvido, é o trabalho da associação, foi o meu trabalho durante muito tempo, e agora, depois desse meu trabalho aí dentro da presidência, passar para frente o legado e deixar o pessoal tocando, assim, tem muita coisa acontecendo hoje ainda, mas eu tive esses trabalhos como mentor, né, dentro do Sebrae, dentro da Game Jam Plus. Lá em São Paulo existe a incubadora de games da SPCine, né? A SPCine é a agência pública de audiovisual lá de São Paulo, e eles fizeram uma incubadora, né? Que é pegar as empresas, botar lá dentro, botar um investimento e ver e desenvolver essas empresas. E eu era responsável pela coordenação das mentorias. Então, eu ia lá, conversava com os estúdios, descobria o que eles precisavam, que tipo de capacitação que eles precisavam, que estava precisando de alguém mais experiente para conversar sobre arte, sobre programação, alguma dúvida e tal. Ia lá, fazia o recrutamento dos mentores e levava para eles. E agora, mais recentemente, eu estou trabalhando com elaboração de projeto. Só para vocês terem noção, voltando lá a 1h30 atrás, que para fazer um projeto, normalmente o artista, o desenvolvedor, ele sabe produzir jogo. Ele não sabe produzir o projeto. Ele precisa de alguém que saiba dessa parte administrativa. E aí é onde... Exatamente. Onde eu entro. No se você tem um jogo, se você tem um projeto, se você acha que esse jogo passaria por um incentivo, ele tem grandes chances. O Alberto, então, é o cara que vai desenvolver esse projeto e tornar ele viável? É isso que você faz? O que eu estou fazendo agora é isso, assim, né? Eu tenho esse caminho de elaboração de projetos de game, é a primeira vez que eu estou fazendo. Eu tenho uma trajetória um pouco de projetos de políticas públicas, efetivamente, né? Então, projetos que tenham como visão o ecossistema, que foi muita coisa que eu fiz dentro da associação, porque dentro da associação não faz sentido a gente fazer coisa para uma empresa. A gente tem que pensar coisas que são mais amplas, né, para o ecossistema como um todo. E aí agora, eu estou pegando toda essa bagagem aí, colocando aquilo que eu aprendi para ajudar a galera a passar num edital, alguma coisa assim. Eu estou fazendo alguns projetos agora, para o FAC que tá rodando agora, e vendo onde isso vai me levar, assim. Poxa, legal. Então, hoje, provavelmente você vai passar um projeto ou outro, e como é que é? Você vai estar envolvido nele? Você vai... Ainda não chegou nessa parte ainda, mas a intenção é que eu tente entrar dentro da parte de gestão de projetos, né? Porque, por isso, né? Dentro de um projeto que a gente passa, uma das coisas que a gente tem que garantir é que esse dinheiro vai ser bem executado. Executado da né? forma do plano de trabalho. Exatamente. Então, assim, combinando com as equipes, assim, como isso é feito da melhor forma possível, é possível que eu seja contratado como um producer, um gerente de projetos disso. Por que eu estou te perguntando? Porque se tudo der certo, eu costumo falar que se tudo der errado,
provavelmente alguém do cenário pode ver e falar, poxa, cara, eu queria o Alberto aqui no meu projeto. Ou preciso achar atrás desse cara, eu preciso que esse cara converse com a minha equipe, eu preciso... esse cara sabe o caminho das pedras, ou uma grande empresa veja... Ou as pessoas só se estressam muito pelo seu trabalho e acham que seria interessante te achar e te ter como inspiração. E como é que as pessoas te acham? Cara, eu acho que o jeito mais fácil de me encontrar e ver o que eu faço assim, é no meu LinkedIn. É só procurar lá por Alberto Miranda. Vai ser o primeiro cabeludo que você vai ver lá, vai ser eu. É lá onde você vai ver, principalmente, a minha parte de trabalho está lá. Assim, meu Instagram... eu uso o Instagram fechado porque eu nem posto tanta coisa assim, eu não tenho essa veia carismática da produção de conteúdo, né, como nosso amigo. Também sou low profile. É difícil, cara. Eu recebo puxando de orelha aqui dentro. E é isso, assim, né, na época que eu estava dentro da associação, eu não podia ser tão low profile assim, eu tinha que tirar foto, tinha que postar, e é difícil demais lembrar dessas coisas, assim. Então eu separo o LinkedIn para ser esse espaço, né, onde eu posto os lugares, as reuniões que eu estou frequentando, o que a gente está fazendo, as notícias que estão rolando aqui em Brasília, do que... Tá, mas se eu tenho um exemplo, você vê que ele... por mais que a gente te achou pelo pessoal que te indicou aqui do Gamifica, mas o pessoal do Gamifica te chamou para você ir lá dar uma palestra. E se eu tenho um projeto, ou se eu tenho uma empresa, eu queria que você viesse ou dar uma mentoria, ou palestrar, ou ensinar alguma coisa... É lá também que eu tenho esse contato? É lá ou me mandando um e-mail, né? O e-mail então, se é o e-mail, se é sinal de fumaça, a gente deixa sinal de fumaça. Vamos lá. Então vamos lá. Meu Instagram, você pode entrar em contato comigo também, é @betomir00. O e-mail é albertojmvaz@gmail.com. E o meu LinkedIn, Alberto Miranda, também você consegue me achar por lá. Mas no LinkedIn dá para fazer tudo isso. Dá para fazer. E que mensagem que você quer deixar? O que você acha importante para quem viu até aqui? Que um futuro desenvolvedor ou alguém que queira entrar na parte de gestão, o que você quer falar? Fala para aquela câmera ali. Vamos lá. Cara, eu acho que para quem está entrando, assim, esse é o melhor momento para a gente entrar, para se entrar na indústria de jogos brasileira, é agora. Porque é o momento onde a gente tem mais ferramentas, acesso a mais ferramentas, é o momento onde o mercado mundial está olhando para o Brasil. Assim, e isso eu falo vindo de eventos internacionais que tiveram o Brasil como espaço. Assim, né? No ano passado, a Gamescom, que é um dos maiores eventos de desenvolvimento de jogos do mundo, teve o Brasil como país homenageado. Assim. Então, a galera está olhando para cá, está olhando para contratar profissionais, está olhando para investir em desenvolvimento de jogos aqui, está olhando para várias coisas. Então, esse é o momento para entrar. Tem muitas empresas crescendo aqui no Brasil que estão contratando novos profissionais. A oportunidade de edital, de investimento e tudo mais também, ela está cada vez mais crescente, principalmente, né, do ano passado para cá, assim, por conta de toda a questão do marco legal e tudo mais, a gente está tendo muita visibilidade, muito investimento por conta disso. Então, não desiste, se capacita, aprende a técnica que você tem que aprender. Se for a área de gestão, mergulha na área de gestão para desenvolvimento de jogos. Tem muito conteúdo legal na internet que você pode procurar. E acho que é isso, assim, o Brasil está num momento muito único, assim, dentro do cenário de desenvolvimento de jogos, que a galera que estiver entrando agora vai pegar uma maresia deliciosa, assim. É isso. Queria mandar um recado. Monster Brasília, Brasil Refrigerantes, obrigado. Júnior, Frango no Pote, muito obrigado por estar aqui com a gente. Alberto, muito obrigado por ter vindo. E GXP, obrigado por fazer tudo isso aqui ser possível. Poxa, a gente tem o História Rimada que está lançando um canal novo, então acessa aí o Alves. A gente tem um MC campeão nacional aqui, que chama Alves, e ele é professor de História. E ele está criando um conteúdo de história
pro Enem, de conteúdo que vai cair de história no Enem, em rima. Então, é um incrível, projeto velho. muito legal. É muito mais fácil aprender com entretenimento junto, né? Com algo que chame a atenção. Então, procurei no YouTube História Rimada. Se não lançou, tá lançando. Segue no Instagram, segue o TV GXP. Instagram, TikTok, aí o pessoal lá posta. Não é que nem nós que é low profile. E GXP, nas redes sociais também. E o Lucas Peixoto, eu não posto, mas eu tenho lá. Tem até uma galera que me segue lá, mas eu posto pouco. O que eu postar você vai ver. não sou das mídias. Mas é isso, eu queria só te agradecer por ter vindo, por ter colaborado, por ter tido um papo. Cara, passou 1h45 aqui, até agora a gente parece que começou ainda agora. Foi. Porque é isso, obrigado pela generosidade de compartilhar um pouco da sua vida e mostrar um caminho novo para pessoas que às vezes querem entrar e não sabem como. Então é isso, obrigado, galera. Até a próxima. Fomos. Pode desligar aí já. Tchau.